Boa tarde, galera. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre investimento em renda variável e comportamento humano. Hoje a nossa bolsa completou 14 dias de queda nos últimos 15 dias e isso vem chamando bastante atenção aí dos investidores, no noticiário. E eu queria trazer um dado e uma reflexão muito importante para a gente fazer aqui juntos. Um dos maiores gestores de fundos de ações dos Estados Unidos, chamado Peter Lynch, geriu um fundo de 1977 a 1990 e obteve um ganho de 2.700% nesse período. Ou seja, se você tivesse colocado 100 mil reais, você tiraria 2.700.000 em 13 anos. Mas acredite se quiser, a grande maioria de seus cotistas perderam dinheiro enquanto estiveram dentro do fundo. Por quê? Por conta da psicologia humana. Às vezes a gente tem um bom ativo na mão, mas não tem uma boa orientação e nem um preparo para estar lá. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é um dado que, às vezes, se a gente trabalhar isso, a gente consegue se destacar da grande massa e ter um resultado fora da curva. Estou hoje aqui para falar um pouco mais sobre investimento financeiro e psicologia humana, dando sequência ao meu último post. Esse ano a gente teve um acontecimento histórico aí no nosso mercado brasileiro. A gente teve o maior resgate de fundos da história, então foram resgatados 205 bilhões no primeiro semestre. Acredito eu que grande parte disso no primeiro trimestre, onde a gente teve um momento aí mais delicado, tanto político, tanto econômico, com a quebra da Americanas. Então tudo isso acabou trazendo pessimismo e esse resgate em massa dos fundos, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês é que esses fundos, os fundos de ações, por exemplo, que a gente utiliza, hoje já está com ganhos aí de 14%, 17% nesse ano, e os fundos de renda fixa aí já estão dando a 2, 3 meses 125 do CDI. Mostro para vocês também aqui esses dados, esses gráficos de um fundo que a gente usa bastante aqui na Azul, que mostra que quem está desde 2017 até hoje no fundo rendeu em torno de 230%. Mas vale ressaltar que quem colocou dinheiro em 2020, no início do ano, e até hoje, até final de 2022 praticamente, estava no 0 a 0. Então, mais uma vez, a paciência é o que vai te trazer bons resultados. Então pense antes de tomar... Boa noite, galera. Volto aqui para falar mais uma vez sobre investimento financeiro e psicologia humana, só que dessa vez eu vou trazer para vocês a visão de gestores profissionais, com quem a gente conversa frequentemente, e visto que a gente utiliza muito eles aqui na Azul. Olha que interessante, um desses fundos levou 4 anos para montar uma posição dentro do fundo, ou seja, levou 4 anos comprando a mesma ação para chegar na quantidade e no valor que gostaria de ter o preço dessa ação. E por outro lado, o outro fundo que a gente conversa muito também, falamos semana passada, nos passou um dado muito interessante sobre os seus cotistas. 90% dos seus cotistas não ficam mais do que 2 anos e 7 meses dentro do fundo, e os outros 10 restantes não passam de 4 anos e meio. Então, eu pergunto para vocês, como que os cotistas, como que a pessoa física quer ter um resultado diferenciado, se não tem paciência para esperar nem a estratégia maturar? Talvez por falta de conhecimento, por falta de orientação. E olha que dado impressionante, o primeiro fundo, em 22 anos, ele rendeu 8.400% contra 1.000 do CDI e 740 do IBOV. Te digo, quem tem paciência ganha. 100 mil vira 8.400.000 em 22 anos. Estou hoje aqui para falar um pouco mais sobre investimento financeiro e psicologia humana, dando sequência ao meu último post. Esse ano a gente teve um acontecimento histórico aí no nosso mercado brasileiro. A gente teve o maior resgate de fundos da história, então foram resgatados 205 bilhões no primeiro semestre. Acredito eu que grande parte disso no primeiro trimestre, onde a gente teve um momento aí mais delicado, tanto político, tanto econômico, com a quebra da Americanas. Então tudo isso acabou trazendo pessimismo e esse resgate em massa dos fundos, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês é que esses fundos, os fundos de ações, por exemplo, que a gente utiliza, hoje já está com ganhos aí de 14%, 17% nesse ano, e os fundos de renda fixa aí já estão dando a 2, 3 meses 125 do CDI.
Mostro para vocês também aqui esses dados, esses gráficos de um fundo que a gente usa bastante aqui na Azul, que mostra que quem está desde 2017 até hoje no fundo rendeu em torno de 230%. Mas vale ressaltar que quem colocou dinheiro em 2020, no início do ano, e até hoje, até final de 2022 praticamente, estava no 0 a 0. Então, mais uma vez, a paciência é o que vai te trazer bons resultados. Então pense antes de tomar... Boa noite, galera. Volto aqui para falar mais uma vez sobre investimento financeiro e psicologia humana, só que dessa vez eu vou trazer para vocês a visão de gestores profissionais, com quem a gente conversa frequentemente e visto que a gente utiliza muito eles aqui na Azul. Olha que interessante, um desses fundos levou 4 anos para montar uma posição dentro do fundo, ou seja, levou 4 anos comprando a mesma ação para chegar na quantidade e no valor que gostaria de ter o preço dessa ação. E por outro lado, o outro fundo que a gente conversa muito também, falamos semana passada, nos passou um dado muito interessante sobre os seus cotistas. 90% dos seus cotistas não ficam mais do que 2 anos e 7 meses dentro do fundo, e os outros 10 restantes não passam de 4 anos e meio. Então, eu pergunto para vocês, como que os cotistas, como que a pessoa física quer ter um resultado diferenciado, se não tem paciência para esperar nem a estratégia maturar? Talvez por falta de conhecimento, por falta de orientação. E olha que dado impressionante. O primeiro fundo, em 22 anos, ele rendeu 8.400% contra 1.000 do CDI e 740 do Ibov. Te digo, quem tem paciência ganha. 100 mil vira 8.400.000 em 22 anos.